Você comentou agora bastante sobre longo prazo, né? Na sua opinião, o que você considera longo prazo? Quanto tempo ou não é tempo? É quantidade, não é quantidade? É validação? Na sua opinião, o que é longo prazo? Cara, assim, para os meus resultados, hoje o prazo que eu meço os resultados é de mês a mês, né? Mas eu diria assim, para validação de um método, cara, uma temporada inteira. Né? Você vai pegar ali o começo, porque existe uma variação da forma com que as equipes jogam o campeonato. Né? Então, assim, elas começam a jogar de uma forma, elas desenvolvem o campeonato de outra e no final é de outra forma. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um método, se você quer medir seus resultados no longo prazo, eu acho que no mínimo uma temporada ali você precisa computar certinho as entradas e tudo mais para você medir o seu resultado, né? Pegar lá do início ao fim, você fala. Da temporada, Show. isso, do início ao fim. Por exemplo, né, eu tenho começado a estudar a automação das entradas, né, entradas automáticas, né, usando robô. Tenho desenvolvido alguns robôs e, cara, o primeiro método que eu estou tentando validar no robô faz 1 ano que está rodando. E eu ainda não considero, ele está lucrativo, mas eu ainda não considero que ele está validado, porque existem bastante variáveis, né? Então, assim, mais de 1.600 entradas, completando 1 ano agora. Então eu acho que você precisa considerar a temporada inteira para identificar como que a sua operação, né, o seu resultado vai se comportar em cada estágio, né? No começo do campeonato, por exemplo, os times ainda estão ali se entrosando e tudo mais, definindo quem que vai disputar a parte de cima da tabela, o meio de tabela, ou vai brigar pelo rebaixamento. No meio do campeonato já tem alguma coisa mais definida, né, do que as equipes estão buscando. E no final tem aquelas equipes que não jogam mais por nada, que está no meio de tabela ali, que, por exemplo, usando o Brasileirão, né, não vai para uma Libertadores Sul-Americana, também não vai cair, então os caras não querem mais nada. Tem aquelas equipes... O São Paulo da vida. São Paulo da vida. Tem aquelas equipes que estão brigando pelo rebaixamento, que, cara, vai entrar em campo e vai dar a vida, né? Então, assim... Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, eu até lá na página eu postei um meme esses tempos atrás, quando o cara vem e fala que validou um método em 20 dias ou com 100 entradas. E aí tem o Leonardo DiCaprio naquele meme dando risada lá e tomando uma bebida, né? Então, assim, eu acho que tem que volumar no mínimo uma temporada inteira, entendeu? Para você... E aí depois você vai avaliar. Existe método que vai funcionar em determinado campeonato e não vai funcionar em outro, entendeu? Por exemplo, método de over. Para campeonato brasileiro Série B, para campeonato Série A mesmo, cara, é mais delicado, entendeu? Você pega uma Bundesliga 2, né, um campeonato alemão, cara, chega no segundo tempo, não só no segundo, mas no primeiro tempo é um jogo quase que sem meio de campo, é lá e cá. Então, assim, a probabilidade de sair gol, né, é muito maior. Então, aqui no Brasil, por exemplo, também a gente tem, nessas divisões inferiores, eu vejo a qualidade dos gramados muito ruim e isso atrapalha a técnica dos times também e não favorece de sair gols, né? Então, existem métodos que funcionam em determinados campeonatos e não funcionam em outros. Você medindo todo esse período, você vai conseguir identificar se o seu método, se ele está positivo, se ele funciona em determinado campeonato e não funciona em outro, se precisa ajustar isso aqui. Então, eu diria, né, que alguém que está começando, alguém que quer avaliar os métodos, o seu resultado no longo prazo, cara, coloca no mínimo 1 ano ali, no mínimo uma temporada. Entendeu? É o que eu considero, né? Hoje, como eu já opero diariamente, né, já tenho uma consistência, eu faço essa medição, né, mas eu corto ali em meses para ver como que foi o método naquele mês e justamente ajustar a stake ou realizar algum saque ou manter mesmo para o mês seguinte, entendeu? Então, eu faço dessa forma, mas eu considero ali no mínimo 1 ano uma temporada. Sensacional.